Então vamos lá. Lição 1. Tenha clareza do seu porquê. E eu vou mostrar para você como que a Natália tinha essa clareza do seu porquê. Você deve conhecer a história da Natália, mas eu vou contar ela de uma outra forma. Bom, primeiro, Natália, além de ser eleita a mulher mais influente do país, ela ganhou 6 vezes consecutiva o prêmio IBEST. Ó, minha mulher tá aqui. Ei, então tá bom. Até me perdi aqui, eu tava Vamos lá, vou pôr aqui uma água aqui. Então, a história da Natália, vamos lá. A Natália, ela sempre cuidou muito bem do dinheiro dela, né? Desde quando ela era criança, ela tinha o sonho de ter um carro, né? Aos 18 anos de idade, sempre trabalhou, né? E aí se formou em jornalismo e trabalhou em televisão. E aí, quando ela trabalhava na TV, ela até tinha um blog chamado Poupe com Sara. Não sei se alguém sabia dessa informação. Depois desses dias, até procurei no Google. Poupe com Sara virou o site da Me Poupe. Achei curioso isso. Pegaram o domínio. Boa, time de marketing arrasou. E aí, a Natália, ela fez uma matéria super séria, assim, quando ainda repórter, que ela descobriu que grande parte dos casos de violência doméstica de mulheres que sofrem violência doméstica nas suas casas continuam na mesma casa que os agressores, ou seja, os seus maridos, porque elas não têm liberdade financeira para conseguir sair deste lugar. E aí, isso mexeu muito com a Natália, uma pessoa que já tinha o seu blog ali, já escrevia sobre finanças, já sabia cuidar bem do seu dinheiro. E aí a Natália falou, eu preciso conseguir falar isso e preciso fazer as pessoas terem mais liberdade financeira. E ela tentou lá ter o programa dela de reality. Inclusive, eu gravei com a Natália ainda, quando trabalhava na Record, um primeiro spin-off, um primeiro teste de como eventualmente poderia ser esse programa, né? A gente fez um reality chamado Muito com Pouco. Muito legal, até voltei aqui na história, mas vou continuar aqui, senão eu tenho esse problema. Às vezes eu vou voltando aqui, aí o time vai, não, vamos para frente, vamos para frente. E aí, a Record não dava esse espaço para ela, até que ela tomou a coragem de fazer isso. Então, além de tudo, né, primeira coisa, a gente falou sobre a clareza do porquê. O propósito e o porquê estavam muito claros e faziam muito parte da Natália. E isso fez com que ela tivesse a coragem para seguir e construir com vontade e desejo, porque o propósito dela estava muito claro. Se você não tem o teu propósito muito claro, é muito fácil você se perder no processo. E as pessoas vão esmagar você no caminho. Vai passar um monte de trator, vai passar um monte de gente. Pode falar palavrão aqui? Pode. Vai passar um monte de filha da puta que vai pisar na sua cabeça, mas quando você tem clareza do seu propósito, você segue em frente, certo? Segunda coisa que eu quero te contar, o contexto importa. Se você quisesse aprender a falar de finanças, ou entender mais sobre como você podia administrar melhor o seu dinheiro, lá atrás, em 2015, você tinha o Valor Econômico, a Exame, o Estadão, grandes veículos falando de economia, e homens engravatados falando difícil, letrinhas miúdas como CDB, CDI, LCI, LCA, debenture. E se você não entendesse nada disso, você simplesmente falava, isso aqui não é para mim, logo eu não vou aprender sobre finanças. A Natália encontrou um espaço muito estratégico para falar de finanças de uma forma muito fácil e acessível para que até eu, que sou muito ruim com isso, pudesse entender. Então, o contexto importa. E, além de tudo, ela também abriu portas para depois outras pessoas falarem de finanças. Então, ela teve essa coragem e entendeu um excelente espaço que não estava sendo ocupado. Se a Natália fosse fazer isso hoje, em 2026, seria muito mais difícil do que ela fez isso em 2015. Então, é muito importante que você entenda o contexto de mercado, para que você encontre o seu espaço e o seu posicionamento nesse lugar, certo? Terceira coisa que eu quero que você saiba, defina a sua comunicação. Quem tenta falar com todo mundo não consegue falar com ninguém. Vou te dar 2 pessoas aqui que falam de finanças, você provavelmente sabe quem é, Natália Arcuri e Gustavo Cerbasi, e eu vou te dar 2 exemplos para você entender bem que existem 2 tipos de comunicação. Tem outras formas da gente pensar isso, em outros estudos também, mas de uma forma simples,
Eu gosto de dizer que existem pessoas quentes e pessoas frias. O que são pessoas quentes e pessoas frias? Se você olha a Natália aqui, com a colher na mão, a língua ali, cara, a Natália é uma pessoa quente, ela tem uma comunicação muito enérgica, ela tem uma capacidade absurda de estar perto das pessoas se conectam com ela. Eu também sou uma pessoa quente. Quando você pensa numa pessoa fria, não existe uma pessoa melhor ou pior, tá? São tipos de comunicação diferentes. Uma pessoa fria, normalmente, ela fala mais ponderado, ela tem uma parte mais analítica. Se a gente pensar, por exemplo, né, no Caíto Maia. O Caíto Maia, empreendedor, dono da Chili Beans, é um cara muito quente. Ele chega no lugar, todo mundo consegue, uma energia surreal. Já o Paulo Camargo, por exemplo, que é um cliente que eu atendo, que foi o CEO do McDonald's, ele já tem uma comunicação fria. O que você tem que entender é o seguinte: entenda se você é uma pessoa quente ou se você é uma pessoa fria, mas, por favor, não fique em cima do muro, não, porque isso aqui é muito ruim. Você precisa conseguir identificar qual é o tipo de comunicação que você tem e encontrar pessoas que queiram aprender e construir e desenvolver com você a partir da forma da sua comunicação. Só um minutinho que eu vou tomar mais água aqui. Muitas saudades daquela época do começo da Me Poupe. Eu também. Olha, voltar para cá para entregar essa aula aqui foi uma coisa de voltar alguns anos atrás, mas muito feliz de poder voltar anos na frente também, olha só, do Dunks. Tem Me Poupeiro Raiz aqui, hein, galera? Toma like, manda os likes aí para o vídeo entregar para o YouTube. Quente, fervente, professora Ana Maria, que bom. É isso, entenda a sua comunicação, entenda o seu tom de voz. Normalmente, seu cliente ideal vai comunicar com você. Você é quase a sua persona do seu cliente ideal. As pessoas que são. Se você é uma pessoa quente, é muito mais fácil você se conectar com pessoas mais quentes. Se você é uma pessoa fria, vice-versa. Mas também é bom intercalar. Quente, Paulo Salgado, quente. E aí, me fala aí, vocês são quente ou frio? Tati, comunicação fria. Cara, comunicação fria tem muitas vantagens também, sabia? Eu, por exemplo, tenho uma comunicação muito quente. Na mesma frase, eu falo uma coisa inteligente, trago uma análise técnica, assim, na frase seguinte eu faço uma piada. E aí isso, às vezes, me descredibiliza, eu tenho que segurar isso, mas eu sei que isso eu sou desse jeito, entendeu? Já a comunicação fria, a pessoa, o quê? Ela, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade de criar essa coisa, né, esse approach ali, mas ela, às vezes, ela é mais levada a sério, porque ela, né, enfim, vamos seguir. Bom, quantas vezes você ouviu a Natália falando, que festa? Quantas vezes? Se você é Me Poupeiro Raiz aqui, que eu já vi que tem vários Me Poupeiros Raízes aqui, você já deve ter ouvido mais de 1000 vezes. Eu não sei quantos vídeos tem nesse canal, mas eu tenho certeza que todos os vídeos que tem a Natália, ela fala que, a Lu falou para mim que todos, ela garantiu. Depois a gente vai ver aqui, hein? Tô brincando. Bom, então, eu quero que você saiba que construir a sua marca é sobre você ter uma clareza de mensagem e repetir isso intencionalmente. Construir marca não é você falar uma coisa, não é você falar 1000 vezes. Calma aí, que eu me confundi aqui. Calma, que festa da confusão. Construir uma marca não é você falar várias coisas ali uma única vez. É você falar uma mensagem e repetir ela 1000 vezes. 1001 vezes. Sabe por quê? Quantas vezes o Bombril falou que ele tem 1001 utilidades? Até que hoje você vai no mercado, você não fala assim, vou comprar uma palha de aço. Você fala, vou comprar um Bombril, mesmo que você compre a Solan. Se você for ver uma propaganda do McDonald's, você sabe que no final vai ter uma assinatura falando para papapá. Isso não é por acaso. Eles fazem isso 1001 vezes para que isso fique na sua cabeça. A Nike, por exemplo, usa o slogan Just Do It, apenas faça, há muitos e muitos anos. E quando a gente olha, por exemplo, né, agora marcas pessoais, loucura, 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 você sabe que é o Luciano Huck. Ô louco, bicho, você sabe que é o Faustão. A menos que você seja geração milênio ou alfa, que talvez nem saibam quem são essas pessoas, e tá tudo bem também. Aí você deve conhecer o Luva de Pedreiro, que fala, receba. Essas pessoas, elas não estão fazendo isso por um mero acaso. Elas estão fazendo isso intencionalmente para que você lembre delas
só por uma palavra que ela fale, por um bordão que ela fale, por um jargão que ela tem, certo? E a segunda coisa que eu quero que você saiba é que marcas fortes criam um universo e constroem pertencimento. Hoje, a Lu, que é a nossa diretora que está aqui no set, ela foi arrumar esse set aqui super bonito. Bota, ô, diretor, bota aí a tela aí para todo mundo ver aqui. Ó. Cadê? Ó, olha como tá bonito esse cenário. Tá bonito, não tá? Esse cenário aqui foi a Lu que fez. Ó, tem uma Margarete, que eu percebi que é de 2017, eu estava aqui, Jobs vai lembrar disso aqui, né, Jobs? O que eu quero dizer para você? Tudo comunica. Tudo isso aqui são universos de marca. Essa caveira aqui, a Natália usou para gravar a Jornada da Desfudência, que é o Paul, e isso foi construído o quê? Um universo de marca. Pode voltar lá a tela, por favor. Então, marcas fortes criam um universo e constroem pertencimento. Essa colher aqui, ela não é só uma colher furada. Ela é a Margarete. Se você é me poupeiro, você sabe que esta colher é a Margarete. Você conhece o Economildo, você conhece a Natália de Cid Nelson, que é o gerente charlatão que fica tentando vender para você. O que ele tenta vender mesmo? Consórcio, um monte de coisa que vai te deixar mais pobre. Você sabe o que é isso. Você conhece o juro composto, que é um bebezinho muito fofo, que a Nath fala assim, juro composto, meu filho? E o bebezinho fala, não. Por quê? Porque ela criou um universo de marca. E você tem que fazer isso também. Só que isso não é feito da noite para o dia. Isso são vários vídeos ali, várias construções e coisas que assim você nem vê. De repente está ali, ó, um tsuru. De repente está aqui, ó, a minha xícara. E aí você vai fazendo isso até que você vai construindo esse universo de marca e as pessoas vão construindo eles